Bem, agora vamos falar um pouco mais sobre os hidrocarbonetos, né, e saber qual a relação desses hidrocarbonetos com os animais, com os vegetais, né? Então, tem aqui alguns resuminhos importantes para passar para vocês sobre os hidrocarbonetos. Então, a gente vai continuar, né? Mais uma vez, sou o professor Aires, da disciplina de Química Orgânica, para a Agronomia do campus de Paraupebas, da Universidade Federal Rural da Amazônia. Então, os hidrocarbonetos, fontes. Vamos ver algumas fontes, né? As fontes pode ser o carvão mineral, né? Pode obter esses hidrocarbonetos, a hulha também, né? É responsável por formar esses hidrocarbonetos. Além disso, as hidrelétricas também são responsáveis, porque há alagamento, então há decomposição da matéria vegetal, e isso produz metano, né? Tem os lixões também, que são responsáveis. Tem o biodigestor também, né? São responsáveis por a formação desses hidrocarbonetos. As frutas, nós temos aí alquenos, né? Que são responsáveis pelo amadurecimento das frutas. A gente vai ver com mais detalhe dentro dessa apresentação ainda, né? Então, para que a fruta saia desse estado verde para o estado amarelo, foi necessário um hormônio, né? Aqui no caso, eu tenho o limão, né? A casca do limão sendo espremida a uma luz de uma vela, né? Então, o que ocorre aqui? O comum é o eteno, né? Produzido durante o amadurecimento das frutas, né? E um dos componentes da casca do limão é o acteno, que tem como hidrocarboneto, né? E sofre combustão, né? Essa é uma das características dos hidrocarbonetos, daí a sua grande importância na utilização como fonte energética, né? Muito importante para o mundo. Ainda tem o xisto também e, claro, o petróleo, né? Então essas são as fontes dos hidrocarbonetos mais comuns, né? De obtenção desses hidrocarbonetos. Já falei sobre o petróleo, né? Já coloquei lá a torre de fracionamento, né? Desse petróleo, a obtenção de alguns produtos. E agora a gente vai tratar um pouco, né, como é que esses hidrocarbonetos estão envolvidos aí nos vegetais, nos animais, para que vocês tenham essa noção, né? Então a gente vai começar com os hidrocarbonetos e a gente precisa relembrar, né, que os átomos são unidos por ligações simples, duplas ou triplas, né? Aqui eu tenho justamente a estrutura do carbono por tipo de ligação, né? Então aqui eu tenho, quando o carbono está ligado com uma simples ligação à distância de 1,54 angstrom, esse ângulo de ligação é 109,5 graus, né? Quando tem uma dupla ligação, há um encurtamento dessa distância entre os carbonos, vai para 1,34 angstrom, já o ângulo aumenta, vai para em torno de 122 graus. E quando tem a ligação tripla, essa distância diminui ainda mais, vai para 1,21 angstrom, e o ângulo formado por essa ligação é de 180 graus, né? Então, é uma estrutura linear, como eu já mostrei para vocês, né? A definição, né, é uma combinação binária, né, de dois elementos, que é o carbono e o hidrogênio, né? São os únicos, os hidrocarbonetos, só tem esses elementos, então não tem como errar, né? E eles são classificados em subfunções, conforme eu estou colocando aqui na cadeia, né? Por exemplo, se a cadeia é aberta, eu tenho alcanos, alcenos e alcinos, né? Os alcanos, cadeia saturada, são ligações simples, os alcenos, ligação dupla em saturação, e alceno, ligação tripla em saturação também. Eles têm uma fórmula geral, né? Os alcanos é CnH2n mais 2. O que significa dizer isso? Que dependendo da quantidade de carbono nessa estrutura, vai ser o dobro de carbono mais 2. A gente vai ver isso durante a aula. Os alcenos têm como fórmula geral CnH2n, ou seja, a quantidade de hidrogênio é o dobro de carbono. Os alcinos têm como característica, na fórmula geral, né, o dobro de carbono menos 2. Já nas cadeias fechadas alicíclicas, que são os ciclanos e os ciclenos, de cadeia saturada são os ciclanos e de ligação dupla são os ciclenos, a fórmula geral
né, dos ciclanos é semelhante ao dos alcenos, ou seja, uma cadeia fechada vale para uma ligação dupla, né? E os ciclenos, né, que tem ligação dupla na cadeia fechada, é semelhante a uma ligação tripla, né, que é a fórmula geral da ligação tripla, né, dos alcinos é CnH2n-2, né? Então, a quantidade de hidrogênio aqui nos ciclenos também é o dobro de carbono menos 2, né? Esse N aqui significa número de carbono na estrutura. E com o núcleo benzeno, né, os aromáticos não têm fórmula geral definida, indefinida para os compostos aromáticos, até porque eles formam estruturas condensadas ou não condensadas, né? Então não tem uma regra para a definição da sua fórmula geral. O primeiro dos compostos que eu falei para vocês são os alcanos de cadeia aberta, normal, ela pode também ser ramificada, né? Uma coisa importante é que essa cadeia é só saturada, os alcanos só tem cadeias saturadas, e é formada só por carbono e hidrogênio, então é uma cadeia homogênea. Como exemplo, eu tenho aqui uma estrutura com 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Então, but só tem ligações simples na estrutura E-an, o final de hidrocarboneto O, né? Então, o butano, o componente do gás de cozinha. Um outro exemplo, uma coisa importante sempre eu venho retratando com vocês é a fórmula molecular, né? Então, a fórmula molecular do butano é qual? É C4H10. Vamos ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4. E a quantidade de hidrogênio aqui é o dobro da quantidade de carbono mais 2. Né? Então, a gente lembra de qual fórmula geral? A fórmula geral dos alcanos, CnH2n mais 2, que a quantidade de hidrogênio é o dobro da de carbono mais 2. Então, o butano obedece, né? Obedece facilmente aí a fórmula geral dos alcanos, né? Que é o dobro de 4 é 8 mais 2, 10. Então, aqui eu consigo determinar a quantidade de hidrogênio, né, nessa estrutura. Aí vamos colocar uma estrutura um pouco mais complexa, né? Então aqui eu tenho carbono 1, 2, 3, 4 e 5, e eu tenho ramos, né? Então cada extremidade aqui eu tenho um átomo de carbono, então eu tenho ramificações. O nome desse composto vai ficar como 2, 2, porque eu tenho aqui ligado esse carbono 2 mais dois ramos, né? Então 2, 2, 4, aqui no carbono 4 eu tenho um ramozinho aqui no carbono 4, tri, porque são 3 radicais iguais, né? Só é radicais de um átomo de carbono, trimetil, né? E a estrutura, a cadeia carbônica principal, a gente ainda vai ver ainda para relembrar lá do ensino médio, né? Como é que se dá essa nomenclatura e quais as convenções para isso. Mas existe uma cadeia carbônica principal com 5 átomos de carbono, o prefixo é pente. As ligações entre os carbonos são todas simples, e o final de hidrocarboneto O, né? Então esse é o principal componente da gasolina, né? Então esse principal componente da gasolina ele tem 8 carbonos, né? E daí você ouvir a palavra octanagem, né? Então está relacionado justamente a esse padrão, né, desse componente que está presente na gasolina, né? Que tem 8 carbonos. A forma molecular, como é que eu determino isso? Se a estrutura tem 8 carbonos, então qual vai ser a quantidade de hidrogênio? Vai ser o dobro de carbono mais 2. Qual é o dobro de 8? 16 mais 2, 18. Então eu consigo determinar rapidamente, né, a fórmula molecular de um alcano pela sua fórmula geral. Continuando, né, um dos menores componentes, né, dos hidrocarbonetos, né, no caso do alcano, é o metano, né? É do metano até o butano. Esses são os componentes mais são os componentes menores, né? São gases sob condições ambiente, né? No caso dos animais, né? No caso da vaca, existe no estômago dela os organismos metagênicos, né? E que são esses organismos metagênicos? São alguns organismos vivos que produzem metano a partir do dióxido de carbono e hidrogênio.
Então, esses organismos vivos, a partir de dióxido de carbono e hidrogênio, eles vão produzir a molécula de metano. Essas criaturas, né, que são os metagênicos, muito primitivas, né, por ser organismos mais antigos da Terra, alguns classificam assim, e podem representar uma forma separada de desenvolvimento evolucionário. Os metagênicos podem sobreviver apenas em ambientes anaeróbicos, né? O que significa isso? Livre de oxigênio. E eles têm sido encontrados em fendas oceânicas, né? No esgoto, no estômago de ruminantes, principalmente vacas, né? Então, a atividade agropecuária, né, produz esse gás que de alguma forma, né, acaba prejudicando o meio ambiente, né? Então, a atividade pecuária, né? Então, pode ser uma maneira, né, de aumentar os problemas ambientais, né? Porque há a formação desse gás e as vacas, elas não vão guardar esse metano ele vai ser expelido para o ar atmosférico, né? E isso vai ter consequências na camada de ozônio, consequências na quantidade de insolação na Terra e tá até de derretimento das calotas polares. Então, o composto formado é o metano. Os alquenos de cadeia aberta ou ramificada, elas são insaturadas porque tem a dupla ligação. E também a homogênese, é formada de carbono e hidrogênio por ser hidrocarboneto. Um alqueno mais simples, né, é uma molécula formada por dois átomos de carbono e uma dupla ligação. Então, Et para dois átomos de carbono, N porque tem dupla ligação, O, final de hidrocarboneto, é o eteno. É o eteno que é responsável por amadurecer as bananas, né? O eteno também é encontrado na natureza, né, como hormônio vegetal. Ele consegue ter esse papel de amadurecimento nas frutas, né? Hoje em dia se faz muito uso do eteno na indústria de frutas, né, comerciais para forçar o amadurecimento de tomates, bananas colhidas verdes, uma vez que as frutas verdes são menos susceptíveis a dano durante o transporte, né? Então, esse é um exemplo, né? A fórmula molecular desse composto obedece à fórmula geral dos alquenos, né, que a quantidade de hidrogênio é o dobro da quantidade de carbono, né? Então é só a gente ver aqui, ó, C2H4, né? Então, qual é o dobro de 2? 4. Então, eu consigo determinar rapidamente a fórmula molecular desses compostos, dos alquenos, por a fórmula geral ser assim, né? CnH2n, né? Em que N é o número de carbono, no caso aqui o número de carbono está sendo 2, e o dobro disso é 4, né? Os alquinos de cadeia aberta podem ser normal ou ramificado, insaturado porque tem a tripla ligação, e homogêneo porque é formado só de carbono e hidrogênio. Os alquinos mais simples são dois carbonos com uma tripla ligação, dois carbonos et, a tripla ligação in e o final de hidrocarboneto O, por isso etino. Uma das obtenções do etino é através do carbureto de cálcio, né, que é formado aí por cálcio e dois carbonos, CaC2, né, é uma rocha, né. Então esse gás ele é usado muito por marceneiros, né, porque ele atinge altas temperaturas, né, então é possível fazer soldas, né. Então é muito importante, né, esse componente aí, né, o carbureto antigamente